Olá, turma! Vamos começar mais uma aula e o tema dessa aula é América Inglesa. A gente vai ver como se deu aí a colonização na América Inglesa, que é a região da América do Norte, que foi colonizado pelos ingleses, tá? Então a gente vai falar sobre as digníssimas 13 colônias, né? E suas estratégias de ocupação, uma negligência salutar, né? Que houve da metrópole com a colônia, as colônias do norte, as colônias do centro, né? A gente vai ver como é que se deu aí o comércio e a estrutura social desse lugar e as colônias do sul. Então, essa América do Norte aí, ela vai ser dividida entre colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul, tá certo? Então, tudo se inicia aí em 1583, né, a 1605, é um processo de conquista. Aí, a partir de 1605, vai ser de fato a colonização. Então, a Inglaterra, né, ela estava passando por diversos momentos conflituosos, né, na sua conjuntura política e social, e isso vai influenciar a ocupação do território das colônias inglesas. Então, do ponto de vista administrativo, essa ocupação vai ser através da concessão de terras, né, a donatários, ou seja, pedaços de terra que vai ser cedidas pela coroa para representantes da nobreza, né, grupos particulares que trabalham já com a questão do comércio ou grupos religiosos. Então, a gente vai ter a primeira ocupação aí, a mando da Rainha Elizabeth I, por Sir Humphrey, onde ele vai tomar posse, né, da Terra Nova, que é Newfoundland, na região do Canadá. Aí mais tarde, Sir Walter, ele vai tentar, né, levar aí os primeiros colonos ali na ilha de Roanoke, no sul do território, mas ele não vai ter sucesso nenhum. Então, serão o quê? Representantes da coroa inglesa que vão sendo enviados para essa colônia aí na América, as colônias aí chamadas colônias inglesas, né? Na América do Norte. Então, lá na Inglaterra, depois da Rainha Elizabeth I, quem vai estar no trono vai ser a dinastia Stuart. Então a gente vai ter Jaime I Stuart, que é um cara aí linha dura, né? E aí ele vai organizar as companhias privilegiadas do comércio para estimular o processo de exploração econômica lá nessas colônias inglesas ou britânicas, a gente pode dizer, né? Então, a Companhia de Comércio de Plymouth vai receber aí o direito de colonizar a região norte, né? E a Companhia de Comércio de Londres o direito de colonizar a região da Virgínia, né? Que já é a região considerada a região sul. Então, a gente vai ter aí um processo de ocupação desse território que vai ser estimulado por várias perseguições políticas e religiosas que vai estar acontecendo no território inglês. Então, a gente teve a reforma protestante, como vocês já estudaram, a gente teve a reforma protestante na Europa, essas ideias difundidas. Então, essa pressão da Inglaterra, das perseguições religiosas, estava muito forte. O rei vai se declarar anglicano, né? Vai declarar vai declarar que a Inglaterra agora é anglicana e por esse motivo, né, outras vertentes da linha protestante, como os calvinistas, né, os conhecidos como puritanos, e também os católicos vão sofrer perseguição e muitos deles vão aí de passagem para as colônias britânicas na América, tá? Vai sair da metrópole que é a Inglaterra e vai para a América. E nisso a gente vai ter aí, por causa dessa, vai ser uma fuga, né? Também porque vai estar havendo um conflito político que vai ser a Revolução Inglesa, que a gente vai falar mais à frente. Mas, por questão de exemplificar mesmo, eu trago para vocês que 102, né, calvinistas aí, puritanos, vão estar indo, né, desembarcando no litoral norte da América e vai fundar aí a cidade de Plymouth, o povoamento da colônia de Massachusetts também. No ano de 1632, a coroa inglesa ela transfere os grupos para grupos religiosos católicos também, organizado pelo Lord Baltimore, o direito de iniciar a ocupação da colônia de Maryland, né? Então, todas as colônias vão sendo aos poucos ocupadas por grupos religiosos e também, né, por grupos mercantis. Né? Então, a América Inglesa, ela antes já era ocupada por diversos grupos étnicos. Eu estou falando dos ameríndios, né, dos indígenas. Quando eu digo ameríndios é porque era os povos que
já viviam, os indígenas que já viviam nas terras americanas antes da chegada dos europeus. Então eles se organizavam em sociedades próprias, com cultura próprias, tinha seus hábitos, seus costumes, sua religião. Só que o povo europeu, né, chegou e vai fazer o que eles faziam aí nesse século, nesse período de exploração, né, nas grandes navegações, que era chegar e dominar a região e trazer a sua cultura europeia como se fosse uma cultura superior à cultura que já existia nas Américas dos povos nativos. Então, os interesses dos colonos ingleses pelas terras e riquezas do território, né, vai comprometer aí um convívio, né, uma interação que é bem equilibrada com os grupos que já existiam aqui. Vai comprometer totalmente, ou seja, não vai existir equilíbrio nenhum na relação, tá? Eles vão aí trazer vários conflitos aos povos que já existiam nas Américas e vai explorar todos esses grupos aí que foram sobreviventes nessa colônia britânica nas Américas. E em tudo isso, né, a América inglesa ela era para os colonos assim a oportunidade de uma ascensão econômica. Então eles consideravam um novo lugar, porque estava todo mundo lá na Inglaterra, então de repente surge um novo lugar que supostamente tinha riquezas minerais, então todo mundo fica aí empolgado. Então é uma oportunidade de ascensão econômica, principalmente um espaço para poder professar a sua fé de forma livre, né? Suas convicções políticas, suas convicções religiosas, sem ser perseguido, né, dentro da Inglaterra. Então, as perseguições políticas, né, feitas pelo governo inglês ao parlamento, também a questão da intolerância religiosa, vai provocar aí, né, várias críticas, né, ao governo de Jaime Stuart e também de Carlos Stuart, que foi o seu sucessor. Então, a conduta da política da Inglaterra, né, em relação às colônias vai ser com atitudes negligentes, né? Eles não vão ter aquela preocupação, né, de administrar a colônia, porque de cara eles não encontraram as riquezas minerais que disseram existir nas colônias. Como eles não encontraram, o que foi que eles fizeram? Como se fosse largar de mão, entendeu? Não teve aquela preocupação e ficaram desestimulados aí em administrar a colônia. Então houve essa falha e isso vai dar margem a que os colonos tenham mais autonomia em relação à sua metrópole. Isso é uma diferença, porque se a gente lembrar aí do assunto da colonização na América Espanhola, a gente vai ver que a coroa espanhola, ela cria os órgãos de administração, né? Você viu lá que tinha casa de contratação, que tinha vários órgãos que controlavam tanto de lá da metrópole quanto de dentro da colônia, né? Como era feita aí todo esse controle e essa administração para manter esse exclusivo colonial que é a relação comercial apenas entre metrópole, colônia e metrópole. E isso não houve nessa colonização que a gente está estudando agora, que é a colonização da América Inglesa. Na parte da América Inglesa, os colonos ficaram mais autônomos, já que lá na Inglaterra estava vindo aí um quadro de instabilidade política, ou seja, não estava sendo uma política legal, estava tendo muito conflito, e nisso gerou aí uma guerra civil dentro da Inglaterra, que foi a Revolução Puritana, onde o deputado Oliver Cromwell ele consegue tomar o poder dentro da Inglaterra. Então, por isso é que os colonos, né, eles desenvolvem aí um sentimento de maior autonomia e a gente chama de self-government, que é autogoverno. Self é auto, né? Tipo, a pessoa mesmo fazer. Que nem self-service. Já comeu self-service? Ou seja, você mesmo colocar o seu prato de comida, você se servir. Eu como quase todo dia self-service. Só que da minha casa mesmo. Então, o self-government, que é o autogoverno, tornou-se a base aí da administração colonial, porque eles ganharam autonomia, então eles faziam o próprio governo dentro da colônia. Mas claro que mais para frente a Inglaterra vai ficar de olho nisso aí. Então, eles tinham as chamadas assembleias coloniais e eles procuravam aí garantir a todos os súditos que se instalavam na região americana direito de liberdade, né? Direito civil, aprovação de leis, impostos, tudo isso a própria colônia já começava a desenvolver
além da vigilância aí sobre os funcionários da coroa, porque tinha funcionários da coroa dentro da colônia, pessoas que representavam a coroa dentro da colônia, e aí os colonos ficavam vigiando esses funcionários. A gente tinha as chamadas cartas constitucionais, né, e garantias da liberdade, que asseguravam aí essa administração autônoma da colônia. Então, mesmo todas elas sendo governadas aí por funcionários da coroa, existiam leis que garantiam a autonomia da colônia, tá certo? Então, em relação à questão da participação de homens e mulheres nessa sociedade, nesse processo de colonização, as mulheres elas vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de várias atividades artesanais e também agrícolas, né? Ela é que proviu alimentos de dentro de casa, as vestimentas para a família. Então, a mulher é muito importante aí na América inglesa. Então, as crianças, a partir dos 7 anos, elas ajudavam no trabalho em casa. Os homens que comercializavam todo o produto excedente que as mulheres produziam na área de artesanato ou na área agrícola, né? E também exerciam aí atividades como a pesca, a extração da matéria-prima, a construção civil. E os homens também tinham o privilégio de participar das atividades políticas da colônia. E como eu falei, as colônias eram divididas em colônias do norte, centro, colônia do sul. As colônias do norte, né, eram situadas aí na mesma faixa climática da metrópole, né? Se a gente for pegar o mapa, a gente olhar a direção, a gente vai ver que a direção das colônias do norte é a mesma direção da Inglaterra no mapa, né? Então a gente está falando de uma região constituída aí pelas colônias de New Hampshire, né, professor falando inglês, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, que também elas vão ser conhecidas aí como a Nova Inglaterra, que são essas colônias do norte. E aí ela vai ser beneficiada pela flora, pela fauna, que é animais e plantação aí de forma rica, né? Também a gente vai ter alcatrão, pele de animais, madeira, e são todas matérias-primas que vão colaborar com a questão do comércio, né? Com a questão deles formarem aí indústria e comércio nessa parte das colônias do norte. Então vai se desenvolver aí na Nova Inglaterra a extração vegetal, né? A construção naval e a pesca. A gente tem as colônias do norte como a parte que trabalhava com a mão de obra assalariada, né? Ela focava bastante nisso. Era uma sociedade mais liberal se comparado às colônias do sul, porque eles trabalhavam com trabalho assalariado, e já as colônias do sul trabalhavam com a base escravista, porque trabalhava aí com a questão da plantação, né? A força escravizada dos africanos. Então, a gente lembra, né, que as colônias se tornam aí também uma opção para os trabalhadores rurais ingleses, porque lá com todo o conflito que vai estar vindo na Inglaterra, né, como eu já falei, vai acontecer que os trabalhadores rurais eles vão ficar impedidos de trabalhar nas terras comunais, que eram as terras comuns na Inglaterra, porque as terras foram confiscadas. Então eles vão sair da Inglaterra e vão aí para a colônia para poder conseguir, né, trabalhar. E aí eles vão ser o quê? Servo de contrato. Porque eles estavam na Inglaterra, não tinha como ir para a colônia, e aí o que é que acontece? Os fazendeiros lá, né, desculpe, os empresários lá nas colônias do norte, eles vão disponibilizar um contrato de trabalho de 5 anos para que eles mesmos tragam a esses trabalhadores rurais da Inglaterra para trabalhar nas colônias do norte. Então, eles tinham um contrato de servo de contrato. Então, como eu falei, eles não tinham nenhum recurso para adquirir a passagem que ia levar eles até a América. E aí, eles se comprometiam em pagar, mediante aí esses contratos de trabalho gratuito, a todos os colonos que financiassem a sua passagem. E isso aconteceu muito com as colônias do norte. Então, os colonos tinha também desenvolvia o comércio, né, desse triângulo aí com as regiões da Antilha, da Europa e da África, que é um triângulo comercial onde os colonos aí saíam, né, levavam roupas e alimentos, para a região das Antilhas, né?
importavam o melaço das Antilhas para poder fabricar as bebidas, e eles fabricavam rum, e posteriormente ele trocava esse rum lá na costa africana por negros escravizados, tanto para as Antilhas, e comercializava esses negros tanto para as Antilhas como para as colônias do sul. Era um triângulo que enricou bastante aí a galera das colônias, os colonos do norte, né? E a respeito das colônias do centro, os conflitos políticos que haviam e religiosos também, né, favoreceu fortemente a migração de grupos europeus de diferentes regiões para a colônia do centro. O Vale do Hudson, em 1609, e Manhattan, em 1626, vão ser ocupados aí por imigrantes holandeses, né, que vão vir aí, vão se associar também a franceses e a judeus perseguidos, e vão se incluir aí também a colônia portuguesa na origem dessas pessoas que vão estar indo para as colônias do centro. Suecos também vão ocupar aí a região de Delaware, alemães, escoceses, irlandeses vão se fixar na Pensilvânia. A gente vai ter aí estabelecendo-se como uma área de transição a região que era as colônias de Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, que vai ser as últimas aí a serem devidamente ocupadas. As colônias do centro, elas também vão desenvolver aí a produção agrícola, né, que vai ser fundamentada na lavoura do trigo e vai ser direcionada aí ao comércio intercolonial e às regiões das Antilhas. E também por meio do contrato com etnias indígenas, eles passaram a comercializar, porque já que tinha bastante animais, eles passaram a trabalhar com o comércio, né, da pele de animais para o setor manufatureiro que tinha na Inglaterra. As colônias do sul, como eu já falei, né, era de base escravista, porque ela tinha aí uma faixa climática intertropical e tinha muita terra fértil para plantação. Abrigava aí as colônias de Maryland, Virgínia, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte. E aí, desde cedo, elas vão trabalhar aí com a agroexportadora, né, com a cultura agroexportadora, que é comercializar a plantação de algodão, de arroz, índigo, tabaco, e explorava a mão de obra africana escravizada. E o algodão eles exportavam bastante para a metrópole, né, para a Inglaterra, porque a Inglaterra utilizava nas suas produções têxteis, né, que aí a manufatura de tecidos. As colônias, a composição social das colônias do norte vai fazer aí trazer um cenário de segregação racial, porque a maioria dos brancos estavam aí nas colônias do norte e centro, e as colônias do sul, né, como tinha muitos negros escravizados, vai trazer aí uma herança de segregação racial, vai haver muito preconceito, muito racismo da colônia do norte para com a colônia do sul. Então, essa herança ainda vai ser observada aí nos dias até hoje nos Estados Unidos, principalmente aí na região sul, onde ainda existem focos de intolerância, né, práticas de perseguição aí, discriminação racial contra os negros. Então, a definição de uma organização socioeconômica aí estruturada em um modelo de exploração, as assembleias coloniais do Sul, elas garantiam também a autonomia administrativa, semelhante ao modelo administrativo que tinha tanto nas colônias do centro quanto nas colônias do norte. Tanto que elas vão entrar aí em conflito, né, mais à frente. Mas a base governamental de todas as colônias aí, seja do norte, centro ou sul, era o self-government, que era o autogoverno, que era uma coisa comum aí a todas as colônias inglesas. Valeu? Só recapitulando, colônias do norte, trabalho assalariado, do norte e centro. Colônias do sul, base escravista, tá? Colônias do norte desenvolveu mais a questão do comércio. Colônias do sul desenvolveu mais a questão agroexportadora, né? Que é a plantação para exportar para a metrópole, tá? Ficamos por aqui. Beijos, respondo aí a atividade tranquilamente. A gente ainda se vê na aula da América Portuguesa nessa terceira unidade.